Isso não vai ficar barato para o Bolsonaro, não. Desculpe, mas não dá para ficar barato. Vê bem, Fabiola, ele editou as medidas em março, antes do período oficial das eleições. Mas o dinheiro foi liberado durante as eleições. Você vê os 8 bilhões que a Amanda falou, foram entre o primeiro e o segundo turno que a Caixa liberou. Isso provocou um calote monumental. Monumental. As reservas da Caixa caíram, segundo a bela matéria da Amanda, em 70 bilhões nesse ano de eleitoral por causa dessas medidas. Então, é evidente que isso daí vai acabar no TSE. O TSE vai fazer uma, um escrutínio disso e o Bolsonaro pode. É mais um motivo para ele ficar inelegível. Claramente, claramente. Para mim, tá líquido e certo que essa história vai acabar atingindo a elegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Que o presidente Lula ele tem se cedido em alguns assuntos quando a pauta é internacional, principalmente em relação a essas nações não democráticas ou ditaduras mesmo, né? Como tu falou, o Maduro ele é um ditador. Ah, o que a gente sabe é que essa agenda do presidente Lula com Maduro, ela tem também a proposta de fazer uma negociação de uma dívida da Venezuela com o Brasil, mas me parece que até o caminho para, por causa da ditadura na Venezuela, até o caminho para a Venezuela pagar essa dívida, ele está cortado, é muito difícil, justamente por causa do regime autoritário que existe lá. Eu vejo isso como um ponto muito negativo. O Lula não tem se pronunciado em relação às ditaduras, ele não tem se pronunciado em relação a vários assuntos que são muito caros e muito temerosos para o PT. Por exemplo, eu vou falar do MST, eu vou falar das relações dessa tentativa, que eu acho que, eu sei que não é a pauta aqui, mas ela é um pouco desnecessária, de fazer uma moeda única latino-americana, como se uma moeda ela pudesse provocar um reset latino e nós virarmos uma segunda Europa, então eu acho que tem muitos pontos falhos, mas eu vou usar um jargão bem popular aqui. Eu acho que essa coisa de redes sociais, assim, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Sabe, quem tem boca fala o que quer. Mas eu acho que nesse caso do Lula em relação ao Maduro, não se toca tambor para maluco dançar. É um ditador, nós somos uma democracia. Eu vejo de uma forma muito equivocada essa aproximação do Lula com o Maduro, muito equivocada e de uma certa forma dá um sinal bem trocado. Eu espero que o sinal seja trocado, não seja o sinal que o Lula quer passar. O Banco Central, ele obriga todas as grandes instituições bancárias brasileiras a manterem uma quantidade mínima de ativos de alta liquidez, então são ativos que ficam disponíveis para uso imediato, para pagar as suas obrigações mais imediatas. E essa obrigação do banco, essa determinação do Banco Central, ela tem como objetivo que um banco não quebre. Isso surgiu depois da crise dos bancos, da crise de 2008 nos Estados Unidos, em que alguns bancos quebraram exatamente por isso, porque eles não tinham essa liquidez de curto prazo para custear suas obrigações imediatas. E o que aconteceu foi que esse índice da Caixa, ele caiu de uma forma impressionante nos últimos anos do governo Bolsonaro. Essa queda continuou de forma muito acentuada no ano eleitoral e ali, após as eleições, atingiu o pior patamar. Então, agora, e é muito importante a gente dizer que ainda tem o que a gente descobrir em relação a isso, porque os dados que a gente revela nessa reportagem, os dados que estão disponíveis, são dados que todos os bancos têm obrigação de divulgar. Então, banco privado e banco estatal. A Caixa é um banco estatal que deveria ter uma transparência maior. Ela está sujeita, por exemplo, à lei de acesso à informação. Então, a gente deveria ter condições de saber mais detalhes sobre esses indicadores para entender de fato o que aconteceu com a saúde do banco estatal logo após as eleições. Mas isso ainda não aconteceu. É uma caixa preta e é muito curioso isso, porque se a gente for lembrar, Fabiola, o presidente Bolsonaro, ele fez a sua campanha em 2018 e ele iniciou o seu mandato em 2019 dizendo que o BNDES, outro banco estatal, tinha uma caixa preta da sua atuação nos anos do PT. E foi iniciada uma auditoria dentro do próprio governo Bolsonaro para
tentasse encontrar essa caixa preta do BNDES. E essa auditoria mostrou que não tinha caixa preta coisa nenhuma. Então, é muito irônico que, ao fim do governo Bolsonaro, ele deixe uma outra caixa preta em outro banco estatal, que é a Caixa, e essa caixa preta se mantém até agora. E para tentar explicar mais ou menos por quê, né, que esses indicadores eles são piores do que a gente está vendo nos números, porque os números que o Banco Central determina que todos os bancos, privados ou estatais, divulguem, eles são trimestrais. E os dados do trimestre, do último trimestre do ano, eles escondem o que aconteceu de verdade na Caixa, porque a Caixa fez movimentos que se anulam no último trimestre. Então, no mês de outubro, primeiro mês do último trimestre, a Caixa fez uma liberação massiva de recursos. Foi em outubro que ela operou o consignado do Auxílio Brasil, foi entre os turnos da eleição. Então, em 20 dias foram quase 8 bilhões de reais fornecidos. Então, houve ali uma sangria no caixa da Caixa em outubro. E logo depois que Bolsonaro perdeu, a gente já revelou isso em outra reportagem do UOL no começo desse ano, a Caixa suspendeu o consignado do Auxílio Brasil na surdina e começou a implementar uma política de austeridade para tentar segurar essa sangria. Então, o que a gente precisava ter conhecimento para saber exatamente o que aconteceu na Caixa são dos dados depois das eleições. O UOL está tentando isso, inclusive pela Lei de Acesso à Informação, e até agora não conseguiu. Mas a gente recorreu e estamos tentando ainda abrir essas informações, porque elas são de interesse público. Em que medida a Caixa comprometeu as suas contas internas para poder emprestar mais entre os turnos das eleições para um público que era o público em que Bolsonaro mais tinha dificuldade de avançar. Mas sabe o que me preocupa nessa história toda? E aí o Thales falou bem feito para o eleitorado, mas a questão é um pouco mais ampla em relação à história do Brasil, né? Essa necessidade que a gente tem de procurar e de precisar de mitos salvadores da pátria, né? Essa história de salvador da pátria, eu não quero me estender muito aqui, mas ela começou na Catalunha em 1714, no movimento lá de Franco, entre a Espanha e Portugal, mas é um entendimento de que a sociedade tem, de que a gente está tão perdido, a nossa sociedade está tão perdida, então, trazendo para o Brasil, né, a gente não tem mais esperança, que a gente precisa que venha alguém desesperadamente nos salvar. Isso está tão intrínseco na sociedade brasileira que chega nesse ponto, né? Um ex-presidente lança uma vaquinha e as pessoas vão contribuir, essa vaquinha ela vai dar certo, porque a gente tem essa necessidade de opor os líderes políticos. Então, é um salvador da pátria de esquerda, é um salvador da pátria de direita. Eu preciso de alguém que venha me salvar e me tirar desse mar perdido em que eu estou, né? Então, isso é muito... Quando eu vejo essas coisas acontecendo, assim, eu sempre penso nisso, né? A gente continua sendo o que a gente sempre foi, né? Uma necessidade, um desespero para achar alguém que nos salve disso tudo, né? Infelizmente, essa vaquinha, ela vai para frente, ela deve dar muito certo, né? Porque é até um processo histórico nisso, né? Por favor, Bolsonaro, nós vamos te ajudar, mas depois nos salve, né? Uau.